Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio do podcast das Conversas Rurais, que é um projeto da Associação Rural Move, financiado pelo Corpo Europeu de Solidariedade. Durante um ano estivemos a ir de norte a sul do país a várias localidades de territórios rurais, onde convidamos jovens rurais, especialistas, associações e outro tipo de convidados para discutir os mais variados temas sobre o futuro das nossas comunidades rurais, desde o turismo, a sustentabilidade, a resiliência dos nossos territórios, a arte e cultura, as nossas tradições. E hoje vamos terminar com um tema que faz sentido para casar todos estes temas, que são as oportunidades do programa Erasmus+, e do Corpo Europeu de Solidariedade, que não só permitiram que fizéssemos este projeto, como que acontecessem milhares de outros projetos nas mais variadas áreas que foram sendo discutidas durante este projeto. Por isso, fiquem para ver. Obrigada! Olá, meu nome é Dora Gomes, eu sou investigadora na área do turismo e venho aqui falar sobre a minha experiência de Erasmus enquanto aluna de doutoramento. Olá, eu sou Guilherme Nunes, tenho 24 anos. Já participei anteriormente na Conversa Rural em Sernancelho, onde discutimos o papel da música e da cultura no território rural. Porém, também participei num programa Erasmus na região de Soria, em Espanha, onde conheci vários empreendedores do mundo rural no contexto espanhol. Irei falar-vos dessa experiência depois. Olá, eu sou Joana Faria e venho representar a Casa da Abóbora no podcast das Conversas Rurais. Venho falar um bocadinho da minha experiência pessoal com o Erasmus+, mas também o que é que fazemos na Casa da Abóbora, em Sinfãs, com os projetos Erasmus+, intercâmbios, formações e ações Chaves 2. Por isso, ouçam no podcast. Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos no último episódio do podcast das Conversas Rurais, aqui na Póvoa de Lanhoso, em Braga. Estamos a chegar ao fim deste ciclo de conversas, onde nós estivemos de norte a sul do país a falar com jovens de várias localidades sobre os mais variados temas, desde a cultura, a arte, sustentabilidade, turismo, a resiliência dos nossos territórios, meio ambiente, e percebemos que há um fio comum em todas estas conversas, que é que, invariavelmente, nas nossas comunidades, o que constrói as nossas comunidades são as pessoas e as comunidades mais resilientes. Então, achamos por bem, neste último episódio, para comemorar o fecho destas conversas, trazer alguns dos jovens que participaram ativamente no projeto e que já foram convidados anteriormente para outras conversas, e aqui a Joana Faria, da Casa da Abóbora, porque também há outro fio comum que liga todos estes episódios e tudo o que nós temos construído ao longo deste último ano, que é o programa Erasmus+, que nos permitiu fazer este podcast e que, na verdade, tem permitido a milhões de jovens e de pessoas em todo o mundo participarem em oportunidades internacionais, e isso é uma realidade para todos estes jovens que estão aqui. Por isso, vamos falar um bocadinho sobre a experiência pessoal destes jovens e o que é que mudou neles quando participaram neste tipo de experiências, as diferentes oportunidades que há, mas não se preocupem porque não vamos falar de uma forma exaustiva sobre os programas. Isso podem contactar a Agência Erasmus+, que por acaso é aqui em Braga, onde estamos. E pronto, e começar, como começo todas as conversas, por fazer uma pequena introdução sobre o tema, para quem está a ouvir-nos e também para os nossos convidados. Que vocês sabem que isto não é desconhecido para nenhum de vocês, que programas como o Erasmus+, e o Corpo Europeu de Solidariedade têm permitido ao longo das últimas décadas, ou seja, desde 2014, que milhares de jovens estudam, façam voluntariado, façam estágios, participem em intercâmbios, criem projetos, etc. No entanto, ainda continuam a existir assim alguns mitos sobre estes programas, sobre quem é que pode participar e sobre o que é isto do Erasmus+, e continua se calhar a existir um bocadinho a ideia de que isto são apenas programas para jovens universitários irem durante um semestre fazer uma mobilidade noutro país europeu. Na realidade, estes programas, vocês vão ver que são muito mais do que isso, e existem dezenas de programas diferentes que vos permitem ter experiências muito variadas entre si. Existem programas de alguns dias, existem programas que chegam a um ano, existem programas de voluntariado e tanto o Erasmus+, como o Corpo Europeu de Solidariedade assentam numa ideia muito importante, que é isso que eu também gostava de deixar muito assente, que é que a aprendizagem não termina quando nós estudamos ou quando deixamos de estudar. Pelo contrário, a aprendizagem
é uma coisa que nos acompanha ao longo da vida e o Erasmus+, o programa assenta muito nesta ideia do lifelong learning, ou seja, que através de experiências, de contacto com pessoas, com novas culturas e com a ação prática e muito alavancada na educação não formal, que toda a gente ganha e toda a gente aprende durante toda a vida. Mas pronto, como eu disse, não vamos fazer uma sessão exaustiva sobre estes programas, para isso podem consultar o site. Queremos de facto conhecer as histórias das pessoas que participaram e também perceber porque é que discutir um bocadinho a ideia de porque é que estas oportunidades continuam a chegar maioritariamente aos jovens das cidades e dos grandes centros urbanos e que isso é muito injusto e que programas como o Conversas Rurais têm precisamente esse intuito e projetos como a Rural Move e como a Casa da Abóbora que vamos conhecer têm este intuito de trazer as oportunidades Erasmus+ para jovens em territórios rurais onde muitas vezes estas informações e estas oportunidades não chegam ou chegam com muito menos peso. Então, todos estes jovens disseram sim ao programa Erasmus+, em várias etapas da sua vida. Temos connosco a Joana Faria, uma das cofundadoras da Casa da Abóbora, um projeto numa aldeia em Sinfãs. Temos connosco Guilherme Nunes e a Dora Gomes, ambos fazem parte da Rural Move e, como vocês sabem, já foram alguns dos jovens que dinamizaram o projeto das conversas rurais e que dinamizaram conversas nas suas localidades. E então vou começar por fazer-vos assim uma pergunta, dar-vos um bocadinho, passar-vos o micro e gostava que vocês falassem de uma forma assim mais livre um bocadinho de uma experiência de Erasmus+, em que vocês participaram ou de que forma é que vocês estão ligados ao Erasmus+, uma experiência que vocês destacassem e que explicassem então o que é essa experiência e como é que foi para vocês. Ou seja, eu depois vou-vos fazer perguntas de follow-up, por isso agora podem só em 4 minutinhos falar um bocadinho mais livremente do que é que fizeram, onde é que estiveram e como é que foi a experiência. Se calhar podemos começar com a Dora. Ok, então, no meu caso, eu sou aluna de doutoramento e ao contrário do que normalmente sucede com Erasmus quando estamos a estudar, que por norma costumam fazer Erasmus quando ainda estão no período de aulas, eu decidi fazer o Erasmus agora no doutoramento, especificamente no ano em que iniciei a parte da minha tese. Okay. Ou seja, logo aqui começou algum entrave porque a maior parte da promoção que é feita pelas universidades e politécnicos também, que é possível, não tanto agora, já vai ser possível também em politécnicos, mas isso é outra conversa. Eles têm muitas parcerias com outras universidades estrangeiras, só que por norma o processo é ok, eu escolho para a universidade que quero ir e vou ter aquelas cadeiras. Certo. Ou seja, logo aqui à partida desmistificar duas coisas. Primeiro, que só dá para fazer na universidade, não, ou seja, institutos politécnicos também têm experiências Erasmus+, e que o Erasmus é só para licenciaturas. Não, também são experiências que são possíveis de fazer noutros ciclos de estudos, no mestrado e, no caso da Dora, no doutoramento. Ou seja, o programa que eu fiz foi o Mind PhD também do Erasmus+, que este é especificamente um programa para doutorandos. O que é que sucede no meu caso? A promoção em si é um pouco pouco visível ainda, e depois tem a questão de se eu não vou para aulas, o que é que eu vou fazer em Erasmus? Certo. Ora, eu estando na área da investigação científica em turismo, escolhi a cidade de Matera com a Universidade Basilicata, em Itália, e comecei a procurar como é que eu poderia aplicar a minha investigação naquela cidade. Para quem não conhece, Matera é das cidades mais antigas da Europa e é património mundial da Unesco. Certo. É bom também ver um pouco sobre isso. E lá está, por ser uma cidade com tanta história, tão rica culturalmente e entrando no meu tema que é o turismo regenerativo e envolvimento das comunidades locais para voltar a ativar as tradições e a cultura, achei que era um bom ponto de partida. Mas lá está, procede muito de nós também fazermos essa pesquisa de como é que nós vamos desenvolver a nossa investigação
num local novo. Como é que nós vamos fazer o Erasmus sem ser só na vertente de educação? E aí, não é só o contacto com as outras universidades que interessa, é tentar também contactar com outras empresas e associações que estejam a atuar nos territórios para onde nós fazemos o intercâmbio. Exatamente. E quanto tempo é que tu estiveste em Madeira? Eu estive somente um mês, apesar deste ser um programa que pode ser desde 5 dias até, eu penso que era 1 ano, mas nós temos essa liberdade. Agora, nós temos é criar o nosso plano de trabalho. E aí o tempo depende daquilo que nós podemos aplicar a Erasmus. Um bocadinho adaptado também à tua investigação e às necessidades da tua investigação. Exatamente. E tu tiveste de encontrar uma orientadora lá em Madeira, seja no sítio onde te acolhe? Como é que isso funciona? Sim, ok. Nós temos que ter muita iniciativa própria para fazer Erasmus quando se trata na área da investigação e não na parte de fazer aulas. Porquê? Porque lá está, nós temos que procurar uma pessoa para nos orientar. Não podemos ir simplesmente, vou e depois logo se vê. Não, nós temos que ter alguém a orientar-nos lá, dentro da universidade, mas obviamente que podemos também ter outras pessoas, outras empresas que vão nos acompanhar também ao longo do nosso Erasmus, até para nos enquadrarem mais no território e também no que é a sua essência, além da universidade, porque nem sempre conseguem fazer o papel global que nos é necessário enquanto estudantes. Se calhar a última pergunta para passarmos depois aos outros convidados, que é como é que era o teu dia-a-dia enquanto estavas a fazer esta modalidade? Ou seja, tiveste um mês em Madeira, em contexto de investigação para a tua tese de doutoramento, mas como é que era então o teu dia-a-dia? Como é que eram os teus dias? Então, o que é que fazias? Apesar de eu ter a ligação com a Universidade Basilicata, do Polo de Matera, eu desde cedo fiz logo um contacto com o Matera Hub, que é um centro criativo de projetos de inovação também na área da cultura. E tive muito apoio da parte do Matera Hub, ou seja, eu criei logo vários contactos com a comunidade e com projetos regenerativos que estavam a acontecer em Matera, naquele território. Portanto, o meu dia-a-dia, digamos assim, era um pouco versátil, porque nem todos os dias eram iguais, porque eu fazia muito trabalho de terreno. Ou seja, num dia eu poderia ir de manhã para os escritórios do Matera Hub, que eles me permitiram que estivesse lá, que é um espaço coworking, e durante a parte da tarde, por exemplo, iria fazer entrevistas a projetos na área do turismo regenerativo. Num outro dia poderia ir fazer, por exemplo, um focus group com a comunidade de Matera durante o dia inteiro, ou explorar uma vila mais pequena que estivesse dentro também daquele território, mas são em territórios nichos ainda mais pequenos, e perceber também fazer aqui uma investigação participativa e ativa. Participação-ação, é assim que se chama. Portanto, era muito versátil o meu dia-a-dia, mas sempre muito focado no que é que eu estava a fazer ali. Ou seja, eu vou para investigar, eu vou para conhecer, eu vou para perceber o que é que são estas realidades e vou também para entender como é que eu posso replicar projetos que existem em Matera, que tiveram sucesso e que ajudaram a desenvolver lá a região e a cultura e envolver as comunidades, como é que eu os posso replicar aqui em Portugal nos nossos territórios interiores. Ou seja, muito essa troca de boas práticas. Exatamente, sim. Ok, Nora, boa, obrigada. Nós já voltamos aqui a esta experiência e tudo mais. Agora passo a bola para a Joana. A Joana também tem muitas experiências com Erasmus+, certamente, e tem uma associação que também permite que outros jovens tenham este tipo de experiências. Por isso, Joana, o palco é teu. Muito obrigada. Então, mas como é que eu entrei no mundo do Erasmus? Sim, e o que é que seja, sim, se calhar como é que foi o teu passado com o Erasmus, se calhar como é que isso te levou depois a formar a tua própria associação? Olha, começou tudo quando antigamente ainda lhe chamavam o Coménios, que era o Erasmus+, não é? Na escola, e foi no secundário, e tivemos a oportunidade de ir a Ibiza. Na escola, e eu disse, pronto, eu posso ir, já que nem não havia ninguém que queria ir para a Espanha, porque era muito perto, eu disse, pronto, eu vou. E a partir daí, houve mais uma oportunidade no mesmo projeto de ir à Bulgária e fiquei muito apaixonada pelo formato, tipo, de conseguir estar durante uma semana com pessoal de outros países a conversar e também a praticar o inglês, e foi muito fixe. A partir daí,
disse, ok, saí no secundário e fiquei mesmo tipo Super fã. Erasmus+, I love it, quero ir a tudo e comecei a ir a muitos... É que isto depois torna-se vício, sim, pessoal. Sim, muito vício, cuidado. Porque podes ir a estes intercâmbios juvenis para conhecer gente a nível europeu, para te informar sobre temas que te interessam, porque depois a cena fixa destas mobilidades é que tu não tens que ter experiência para ir, não é? A ideia mesmo é que tu vais aprender sobre um tema. E também, para quem não tem possibilidades económicas, que era o meu caso também, era a forma como, por exemplo, eu também podia viajar e conhecer outros sítios. Porque, desculpa, sim, vai. Fazendo só o ponto que é muito importante saber que todos estes programas e todos estes projetos que vão ser mencionados aqui não só são gratuitos, ou seja, a deslocação, o alojamento e a comida estão pagas, como alguns deles ainda fornecem uma bolsa para ajudar a custear outros tipos de despesas. Nem todos, mas alguns. Sim, é isso. Nas mobilidades tínhamos tudo financiado e a formação em si, não é? E pronto, então comecei a ir a vários intercâmbios, depois a cursos de formação, que também é importante às vezes reforçar para o pessoal que está a ouvir, que não tem limite de idade os cursos de formação, que é muito fixe, que às vezes as pessoas ficam encravadas nesta ideia de que... tem que ser jovem, tem que ter até 18 anos... Sim, eu tenho que ter até 30, não, eu já fui a cursos de formação onde havia pessoal com 60 anos, 65, e é dos mais fixes até porque há uma mistura... geracional também muito fixe. Muito fixe. Pronto, e depois chegou a um ponto que já tinha tido estas experiências e queria muito fazer voluntariado europeu. E na altura saiu esta oportunidade para fazer voluntariado europeu na Itália. Também. Itália aqui em é peso. um bom país. Que agora já na altura era o Corpo Europeu, na altura era o EBS, que era o European Voluntary Service, agora é o Corpo Europeu de Solidariedade. Exato. E pronto, tive a oportunidade a mim começou-me a chamar muito a atenção o tema social, tipo, e o trabalho com as pessoas, e houve esta oportunidade, que é com este voluntariado, de ir voluntariar para uma cooperativa social em Itália durante 9 meses. E era uma cooperativa que trabalhava assim realmente completamente social, era mesmo com pessoas com deficiência, havia mães que estavam com filhos na supervisão da cooperativa por estarem em situações de risco, jovens que também estavam sobre a supervisão da cooperativa porque tinham de ser retirados aos pais. E quanto tempo é que tiveste no Corpo Europeu de Solidariedade? 9 meses, depois estendeu para 10, mas foi 9. E foi muito fixe porque, fui ganhar experiência numa área que não tinha forma de trabalhar sem ser, por exemplo, neste formato de voluntariado. Conheci, fiquei a descobrir muito sobre os projetos europeus e depois aprendi italiano. Yes! Pode dar jeito. Pode ser. E pronto, a partir daí para mim foi uma experiência que me mudou muito e que me impactou muito também, porque morar durante 9 meses ou 10 meses e conheces a cultura de lá, porque realmente aí consegues entrar no mundo e pronto, foi muito fixe. Então a partir daí continuei também na cena do Erasmus e chegou a um ponto que comecei a trabalhar com associações muito como gestora de projetos de Erasmus e em 2021 a Casa Abóbora nasceu. Eu com mais 3 colegas fomos morar para uma aldeia chamada Aldeia, no Conselho de Sinfães, é muito bom para marketing. Certo! E pronto, a partir daí estávamos numa aldeia muito pequenina, sentimos que havia falta assim de dinamização e eu conhecia muito os fundos, conhecia muito bem a questão do Erasmus, especialmente do Erasmus. E até a associação nasceu porque formámos-nos como grupo informal de jovens, que também dá para se candidatarem como grupo informal de jovens, a um financiamento que era um apoio, não sei, de 500 euros por mês, e nós queríamos fazer um documentário, vamos fazer um grupo informal de jovens e vamos nos candidatar. E a Casa Abóbora também nasceu com esse não é, este objetivo de vamos tentar fazer alguma coisa. E agora recebemos intercâmbios juvenis, cursos de agora formação. São vocês próprios a fazer os vossos projetos de intercâmbio, os vossos cursos de formação, training courses. Exatamente, sim. Nós também recebemos
E sim, escrevemos e recebemos e toda a logística. Mas pronto, então a partir daí, e depois temos outros projetos, porque o Erasmus+, como tenho mais, tem muita coisa dentro do Erasmus+, e dentro desses projetos também há projetos de cooperação internacional, então também trabalhamos com isso. Pronto, o nosso mundo também anda muito à volta do que é o Erasmus+. Ou seja, e vocês também agora, também acho que é importante de reforçar que a Casa da Abóbora é também um multiplicador da rede Eurodesk. Sim, mais recentemente. Sim, ficamos... Tal como a Rural Move, seja... Podes explicar. Sim, pronto, basicamente as associações conseguem ser multiplicadores Eurodesk para realmente conseguir divulgar a nível local sobre as oportunidades que a União Europeia oferece, não é? Porque temos Erasmus+, mas há tanta coisa dentro. E para desmistificar estes mitos, por exemplo, esse que tu referiste, que é muito importante que eu nem me ia lembrar, que é, por exemplo, é uma coisa que é só para jovens até aos 30 anos, por exemplo, não. E é isso, então a Eurodesk tem uma série tipo, de embaixadores Erasmus, que são associações como a Bromove, como a Casa da Abóbora, cujo trabalho é dar informações aos jovens sobre estes programas e explicar um bocadinho o que é e ajudar os jovens a participar. Sim, exato, porque quando conhecem uma cara, quando conhecem alguém que já participou e que diz está tudo bem, não vais desaparecer do mapa, eu sei que é tudo grátis, está tudo bem. Porque também acontece muito isto. Na altura, é demasiado bom para ser verdade, vou ser raptada. Sim, é que quando eu comecei a fazer Erasmus, eu lembro da minha tia dizer-me isso. E eu disse, não, está tudo bem, deixa ir. E está tudo bem, ainda estou aqui. Apareceu o homem do saco, o Erasmus. Do saco Erasmus, tchau. Do saco Erasmus. Mas há muito receio, porque é isso, pensam que é demasiado bom para ser verdade, não é? E realmente há este muito fixe, especialmente é isso que estavas a dizer para as zonas rurais, porque às vezes afasta-se um bocadinho estas oportunidades do pessoal porque ou não sabe ou não se sente tão confiante para ir, por isso muito importante também ter estes formatos também online para o pessoal conseguir apanhar esta info. Ok, Joana, obrigada. Guilherme, então, fala-nos tu um bocadinho do teu contacto com Erasmus, que experiências é que já tiveste? Então, eu tive até agora 2 experiências no Erasmus. Era para ter a terceira, mas o Covid não me deixou. Era para ir à Letónia, infelizmente não foi. E basicamente a primeira... Também foste à Itália? Não fui à Itália. Mas fui a um país que também tem boa comida. Só que em vez de massas, são doces, chocolates, waffles, tudo. Boa. Foi a Bélgica. E calhou muito ao acaso. A minha professora de inglês, por acaso, gostava de mim. E estava a precisar de uma pessoa que acolhesse uma rapariga da Letónia. Isto ainda no secundário? Isso ainda no Ou secundário. no básico? No meu 10º ano. 10º ano. Então ela veio-me pedir, Guilherme, por favor, ajuda não sei quem. E eu, professor, tranquilo, eu apoio a rapariga, não há problema nenhum. E depois de eu dizer que sim a essa proposta, é que ela me disse, ok, então já que tu vais acolher, vens comigo à Bélgica. E eu, pronto, ok, podia ter começado por aí, mas ainda pronto. Só foi para me testar. E a tua primeira experiência foi um intercâmbio na Bélgica. Na Bélgica, que primeiro uma estudante belga veio para a tua casa. Não, uma estudante da Letónia. Da Letónia. Que não tinha ninguém para ficar, por algum motivo não... Veio a Portugal e depois foste tu... Para a Bélgica. Quanto tempo? 2 semanas. Foi para aí 10 dias. Ok. 10, 11 dias. E basicamente, isso depois aconteceu no meu 11º ano. Tinha 17 anos e foi a primeira vez de algumas coisas da minha vida. Foi a primeira vez e única que andei de avião. Acho que nunca voltei a andar de avião na minha vida. Fui lá para a Bélgica num Ryanair e também, curiosamente, foi a primeira vez que andei de comboio. Porque não há comboio em Viseu. Então, normalmente nós vamos de carro ou autocarro. Então eu nunca tinha andado de comboio e foi a primeira vez que andei ali de comboio. Foi... Essa experiência permitiu-te também, teres outro tipo de experiências. Sim. E também, curiosamente, foi a primeira vez que andei de bicicleta passado bastantes anos. Experimentaste vários transportes nessa viagem. Vários transportes, completamente. Eu tinha que fazer 16 km todos os dias da localidade onde eu estava para a escola em Mechelen, que era a cidade. Aquilo era tipo o Viseu da Bélgica, era muito giro. Tinha um riozinho, opa, era fofo. E a escola era uma antiga escola, um colégio cristão. Um orfanato, acho eu. Aquilo tinha eu achava muita piada, aquilo tinha uma porta, tipo um portão de um castelo que se fecha. E ele fecha-se independentemente de estar ali alguém debaixo ou não. Então aquilo ia fechar àquela hora e ponto final. Então eu cheguei a ver muitas pessoas a passarem as bicicletas por baixo, porque aquilo tinha um parque de estacionamento de bicicletas em baixo da escola,
e depois a deslizarem, tipo um filme de ação. Eu achei muito... Certo. Essa memória ficou-me marcada na minha cabeça. Mas então, e qual é que foi a tua outra experiência Erasmus? Mais recentemente tive a oportunidade, através da Rural Move, de participar num programa com o nome da Route Rural. Ok. Também é um programa Erasmus, acho que é MK2. É um K2. K2, Sim. K2, Ou exatamente. seja, é um programa um bocadinho de maior dimensão, se calhar com menos, pode ter menos parceiros ou não, mas de maior duração e tu participaste numa parte desse programa K2, Sim. ou seja, num intercâmbio de uma semana, é isso? Sim, num intercâmbio de uma semana. E aí já foi um bocadinho mais a sério do que no secundário. Eu fui aprender sobre empreendedorismo no mundo rural espanhol e estive numa cidade que foi o El Burgo de Osma e também visitámos outra que é San Esteban de Gormaz, Calatañazor, que é uma aldeia medieval, era uma antiga cidade medieval, agora podemos chamar aquela aldeia porque tem até, penso que 8 habitantes. Bom, Está completamente deserto, mas é linda, completamente linda. E pronto, tipo, podemos ver, através dessa experiência que eu pude ter através também da Rural Move, consegui perceber que os problemas entre Espanha e Portugal e provavelmente também outros locais da Europa são muito similares. O problema da habitação, o problema do abandono do mundo rural, as dificuldades de começar um negócio próprio, mas também as oportunidades. Porque num espaço onde às vezes parece que não há nada, às vezes também há oportunidade para fazer tudo, é como se fosse um quadro branco. E então também deu para ver muita gente que soube, não digo aproveitar, mas tive uma visão e um plano e conseguiu pôr aquilo a andar através de apoios e de concursos e correu-nos bastante bem. ou seja, também de certa forma como adora uma troca de boas práticas entre outros parceiros europeus, ver o que é que se está a passar no outro lado. Primeiro, dar-nos aquela forcinha de que não somos assim tão diferentes, as nossas dificuldades são partilhadas, mas também ver o que é que as outras pessoas já estão a fazer. Acho isso muito interessante, isso foi uma coisa que eu achei, foi logo a primeira impressão que eu tive, foi o quão similares, porque Matera, apesar de até ser conhecido, aquilo é literalmente zona interior de Itália, apesar de estar mais localizada a sul, é uma zona interior. Então, as dificuldades que nós passamos em Portugal para ir para zonas interiores são iguais em Itália, ou seja, os aeroportos estão distantes. Eles têm até um aeroporto que é o de Bari, que fica a cerca de 1 hora de Matera, no entanto, não existem muitos voos. Eu para lá fui para o aeroporto de Nápoles e tive que fazer 3 horas de autocarro até chegar a Matera. Portanto, é um processo que também acontece quando alguém do estrangeiro vem visitar Portugal, que é, vai para Lisboa ou Porto, mas quer ir até Viseu, tem que fazer 3 horas de viagem de carro ou autocarro. É similar. Agora, uma ótima prática é o próprio conceito de matéria que eles criaram, porque, falando aqui agora um bocadinho de história, e pesquisem melhor porque eu posso enganar-me naquilo que estou a dizer, mas para quem não conhece a matéria é muito giro verem as fotos, aquilo basicamente são caves, são grutas, aquilo é é a cidade das grutas, pronto. E há décadas atrás, séculos aliás até, quem lá vivia nessas grutas não tinha condições, chegar ao ponto de não ter água, seja potável, seja para tomar banho, ou seja, não havia saneamento, não havia, e continua assim um bocadinho nessas condições. E o que aconteceu foi que aquilo não mudou, aquilo não deixavam de ser grutas, mas a população começou a sair para a periferia, para zonas onde já começava a haver desenvolvimento de prédios, casas, e deixou um bocadinho para trás o que era a essência de Matera, que era a parte de ser pastor, que é algo que está muito inerente à Matera. E de repente temos ali um centro que chama-se Sassi. Sassi é como se fosse não é bem uma vila, mas é uma vizinhança, vamos dizer assim, que estava desabitada, sem nada, mas é o olhar para aquilo com um potencial de isto é história, isto é cultura e isto é nosso, isto é Matera, realmente. E então começaram a fazer um investimento, mais também na área do turismo,
porque realmente aquilo e tornou-se património mundial, obviamente, porque lá está, percebem o valor que tem a história do local. E foram criadas condições, mas não foi feita uma massificação do local, ou seja, mantém-se o que é a matéria, que é as grutas, e criou-se negócio ali, mas não houve qualquer destruição do local. Certo. E isso é uma boa prática que eu vejo que podemos fazer cá. No caso do turismo é isso, não quero abordar este tema porque são outros temas, mas é tentar aproveitar o que é a essência de um local, melhorar as condições, mas não destruindo o que Certo. isso. Em Elburgo de Eu Osma agora- também. Queria-vos só, se calhar, trazer o foco um bocadinho para conhecermos um bocadinho então das experiências que vocês tiveram, as diferentes experiências em vários sítios, e já percebemos que de facto estas experiências nos trouxeram muito a nível de, não só a nível pessoal, de novas experiências, vários transportes que foram experimentados, como a oportunidade de viajar, de conhecer novas práticas. Eu agora queria-vos perguntar de que forma, ou se acham que ter participado nestas experiências Erasmus mudou a forma como vocês veem o vosso território, ou seja, os sítios onde vocês vêm, as vossas aldeias, as vossas comunidades. Essa é a primeira parte, e depois se mudou também a forma como vocês veem a Europa. Por isso, não sei, se calhar, sim. Olha, sem dúvida, eu acho que quanto mais participa nos intercâmbios e também para só dar um contexto, imagina, recebes ou participas, neste caso recebes, vou falar da Casa Abóbora, por exemplo, recebemos 30 jovens na nossa zona rural de 4 países diferentes. Tu de repente, tu vives 24 horas com essas pessoas, às vezes partilhas quarto com essas pessoas, fazes grupos de trabalho com essas pessoas, então de repente tu entras no que é realmente teres amigos que depois ficam muitas vezes para a vida toda, não é? Alguns. E conheces a realidade deles e que vêm de outro contexto, que é isso, depois tens as diferenças, mas tens as semelhanças, porque a União Europeia também tem uma linha de semelhança, não é? Porque estamos todos debaixo também dos mesmos tipos de programas e leis, etc. Mas de repente, a mim, quanto mais participei nos projetos, mais me sentia cidadã europeia, porque de repente, primeiro eu estava a conseguir entrar nesta oportunidade incrível que era de ir aprender, ir conhecer gente, ir formar-me sobre temas, graças a um projeto que me permitia fazer isto tudo de forma gratuita. E essas pessoas, não é? Da conexão. Depois, a mim, eu acho que quanto mais vais a estes projetos, e porque é muito a questão da educação não formal, então realmente é mesmo pensar fora da caixa, atividades fora da caixa que te fazem mesmo ter pensamento crítico, não é o que eu digo sempre, não é estou aqui eu e estão as mesinhas todas à frente. PowerPoint. Exatamente. Tipo, não, normalmente, também para terem esta imagem visual, toda a gente senta em círculo. É esse o formato de todos os intercâmbios e cursos de formação, não há cá linhas, não é? E então tu depois absorves tanto e absorves também tantas ideias e atividades tão fixes que voltas e dizes, ok, o que é que eu posso fazer? Com quem é que eu posso, que associação é com quem eu posso falar para tentar implementar esta atividade? E então acho que também quanto mais conheces essas realidades e pronto, isto dos intercâmbios ou dos KA2, não é? A ação-chave 2, a ação-chave 1 é a mobilidade, a ação-chave 2 é todos os projetos de cooperação. Quanto mais crias conexão com este pessoal, eu acho que mais vais buscar estas boas práticas, tipo, olha, eles estão a fazer isto, não é igual, mas é parecido. Mas podemos trazer aqui. Exatamente, estamos tão perto e há essa possibilidade de trazer, por isso acho que também muda muito. Não sei, quando eu voltava sempre de intercâmbios e de cursos de formação, havia bens com vontade. Um estímulo que nos dá também, e aí é que está nós querermos fazer aquilo também no nosso território, que é, isto claramente está para fazer aqui também, então certo. nós vemos com uma vontade de movimentar, de fazer acontecer, vamos meter a nossa aldeia no mapa, vamos. E isso é exatamente uma questão que eu vos vou fazer a seguir, que é mas se calhar antes de passarmos para isso, porque isso é um ponto muito importante, vou só dar aqui a bola ao Gui sobre, lá está, esta ideia de o que é que achas que isto te trouxe, se alterou a forma como tu vês o teu território e se alterou a forma como tu vês a Europa, se te sentes mais europeu, por exemplo, como a Joana referiu.
Ok. Eu, como vejo o meu território, talvez não, porque eu sempre fui muito ciente do que era e também sempre fui muito ciente também do seu potencial. Talvez mudou um bocadinho a minha percepção com a Espanha, que eu também até agora só conhecia grandes cidades e nunca tinha estado assim num meio mais rural, digamos, de Espanha. E, por exemplo, em El Burgo de Osma tem uma zona histórica lindíssima, incrível. Tem uma catedral que nós não tivemos a oportunidade de entrar, mas por fora é incrível. Tem uma história rica em arte também. Mas também tem umas ruas Mas a nível europeu, abandonadas. A nível europeu, como é que te sentes? imagina, Arquitetura à parte? eu ia falar. Ok. A nível europeu, acreditamos todos, sempre acreditei que na União Europeia estamos todos no mesmo barco. E ver que temos todos os mesmos problemas ajuda a salientar essa ideia de podemos caminhar em conjunto para resolver estes problemas. Porque esse problema não é só ali ou aqui em Portugal. Não, esse é um problema também em Itália, em Portugal, em Espanha, na Bulgária, em todo o lado. Ou seja, isso também ajuda a facilitar talvez a sua solução. Porque se não é uma coisa específica, é uma coisa mais geral, a solução também há de partir por aí. Há de ser uma coisa mais geral e não é específica do território. Certo. Então agora nós estamos mais ou menos na reta final da conversa, tenho só mais 2 perguntinhas para vos fazer. A primeira é pegando nesta ideia que a Dora estava a trazer aqui anteriormente de queria-vos perguntar se terem participado neste tipo de iniciativas, se de alguma forma mudou a forma também como vocês, a vossa vontade de participar nas vossas comunidades, de ter um papel ativo nas vossas comunidades, que eu acho que já suspeito qual é que é a resposta. Como a Joana estava a dizer, nós saímos de lá, dos sítios que visitámos, e nós viemos cheios de ideias para aplicar e para desenvolver. É um estímulo muito grande que se cria. E o networking que nós também vamos criando e vivendo ajuda-nos também a fazer esse desenvolvimento. Eu estou aqui a perder um bocadinho o fio à pergunta, estou com... Ou seja, se teres participado em programas Erasmus e nestes intercâmbios te tornou também mais ativa na tua comunidade, ou proativa em projetos comunitários, europeus? Nós estamos com tantas ideias que nós começamos a delinear formas de as aplicarmos. E isto de participar em programas de Erasmus, além do que é tornarmos, se nós nos sentirmos mais europeus, eu acho que é também a forma como nos muda a nível pessoal e profissional. Nós acabamos por também entrar numa área de inovação, de empreendedorismo, de investigação também, e lá está. E aí ok, então vamos visualizar os problemas que nós temos, pode ser nos nossos territórios, pode ser de uma forma mais geral também, e ver o que é que eu aprendi que eu posso agora trazer para aqui e desenvolver e ajudar a minha comunidade e apoiar. Vocês partilham nesta ideia? Claro. Eu queria uma associação. Exato. Acho que isto é o exemplo máximo de como o Erasmus tornou a Joana proativa e ativa na sua comunidade, não é verdade? Há todo um intercâmbio cultural, obviamente, mas também um intercâmbio, eu não quero dizer mental, mas sim, porque dá-te assim esta... eu posso fazer isto. Exatamente. Se estas pessoas podem, eu também posso. Então faz-nos bem sair da nossa bolha e explorar novas oportunidades para também conseguirmos realizar-nos de... Não, eu tenho... Um papel está ao meu alcance. Vamos fazer isto acontecer, e parabéns à Joana porque ela criou uma associação que está a fazer acontecer também, e parabéns à Rural Move, obviamente. Pronto, obviamente, não é que também, porque também é um grande em projetos de Erasmus também, exatamente. Mas acho que o Gui tinha uma ideia que tu querias trazer. Sim, eu quando saí de Espanha, eu já estava a pensar, isso é mesmo muito giro, aprendi bastante. Mas então o que é que eu fiquei a pensar? Quem iria aprender ainda mais eram os órgãos fiscais dos municípios, ou seja, se eles também pudessem participar numa experiência Erasmus... Que também é possível já agora, também há intercâmbio de técnicos e técnicos de juventude e cursos de treino para técnicos. Pois, acredito que seja. Eu acho que também seria é possível. muito beneficiário para ambos os locais, já que os problemas são semelhantes.
talvez seja assim que se resolvem, em conjunto, Sim. através dessa troca de São opiniões. também, ou seja, o Erasmus e os intercâmbios e estas experiências são também formas de educação. Sim. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. É isso, às Não vezes só que é. para, e lá está, não só para jovens, mas Sim, e não sim. só para pessoas que estão a estudar ou desempregadas, não, Sim, para, sim. Para Para toda a gente. para toda a gente. exato, é Sim. para todo o público. E eu agora queria só fechar ou seja, isto dá pano para manga, nós podemos estar a catar toda a falar do Erasmus e das nossas experiências. A última coisa que eu queria falar convosco e ter também a vossa perspectiva é, pegando no início de tudo, na introdução que eu fiz, porque é que estas iniciativas infelizmente ainda não chegam tão facilmente aos jovens de territórios rurais, ou seja, todos vocês vivem em territórios rurais, todos vocês já participaram no programa Erasmus, mas isto não é uma realidade comum e, na vossa opinião, porquê é que isto acontece? Qual é que é o obstáculo? É a falta de informação? É o medo? É não falarmos a mesma língua? Ou simplesmente ninguém nos mostrou que isto existe? Ou seja, primeiro, esta pergunta vai ter duas partes, ou seja, porquê é que, na vossa opinião, isto acontece? Qual é que é o maior obstáculo? E depois, o que é que associações como a Rural Move ou a Casa da Abóbora, qual é que é o nosso papel também, ou qual é que vocês acham que é a abordagem para chegarmos aos jovens? Olha, eu acho que. Se posso pegar no micro? Podes, sim. Obrigada. Eu acho que todas as respostas que dei estavam corretas, porque eu acho que falta de conhecimento, porque há muito Erasmus nas escolas, só que também falta conhecimento dos próprios professores que lideram esses projetos, às vezes saber que não acaba aí, que tens os intercâmbios, que tens os cursos de formação, que tens o voluntariado e claro, não é o papel deles, saber, já fazem muita coisa, especialmente agora, mas há esta questão de que acho que primeiro é isso, é falta de conhecimento que não é só o Erasmus na escola, nem o Erasmus só na faculdade. Depois acho que é muito, eu acho que no meio rural, eu acho que também é a questão do inglês, porque não tens tanto contacto com, se calhar com oportunidades internacionais, não é? Porque não tem tanto Então, a também tens medo, necessidade. tipo, o que é que eu vou fazer uma semana para a Letónia? Eu nem falo inglês, tipo, como é que eu Exato. sequer vou comunicar? Sim, e depois também a confiança, mas isso depois já entra noutra questão que é dos jovens e a confiança que têm para pôr em prática o que sabem já da Também escola. medo dos pais também, por desconhecimento do que é do programa, tipo, eu não vou deixar a minha filha ir uma semana para... Sem dúvida, sim, e acho que é todos esse mix de coisas que faz com que não chegue esta informação aos jovens. Depois, o que é que pode fazer as nossas associações? Eu acho que ainda estamos a descobrir. Também é a cena das boas práticas, ver o que as outras associações já fazem, mas eu acho que passa muito por ir às escolas. Por ir às escolas, fazer esta ponte, porque é onde estão os jovens todos. Sim, e nem haver que esse seja, contacto. sim, nem que seja a fazer sessões no secundário, tipo todos os anos, porque as turmas vão mudando e preparar e falar sobre os voluntariados e sobre os intercâmbios, cursos de formação. Acho que passa muito por isso, fazer sessões com os pais, não é? Para lhes explicar como é que funciona. Só que, sim, acho que há muitas outras formas de o fazer, só que acho que uma pode Uma ser delas isso. é esse contacto logo... Sim, diretamente Desde com os cedo, jovens consigo. e de que conhecerem as caras e dizer, olha, eu já fiz e correu assim, tens perguntas e não ser só algo que estás no scroll e vês a oportunidade de 5 jovens para a Itália, não é? Sei. Continuando Continuando a a Itália. Sim. E... É assim, eu acho que, lá está, o primeiro obstáculo começa na passagem de informação, especialmente quando nós falamos em territórios rurais. Porquê? Porque muitas das oportunidades de Erasmus, e na educação essencialmente, são transmitidas pelas universidades e a maior parte das universidades em Portugal centram-se em grandes cidades. Grandes urbanos. Exatamente, ou seja, não temos propriamente esta disseminação em territórios do interior. Quando ainda há este conhecimento, o segundo obstáculo que se encontra é o receio de ir também. Porque, apesar de termos essa questão do inglês, eu fui para um sítio onde poucas pessoas falavam inglês. Porque lá está, ou seja, também era uma zona interior onde não tinham essa vontade numa língua estrangeira. Ou seja, eu sabia que para mim ia ser difícil chegar lá e como é que eu me vou comunicar com as pessoas. Mas safaste. Mas chafei-me, então acho que aí vai pelo mindset da pessoa. E
e saber desprender-se, sair da sua zona de conforto, saber que queres viver novas experiências. O Erasmus também é muito sobre isso, sair exatamente. da zona de conforto. É para quem, ou seja, o Erasmus é para quem procura sair da sua zona também de conforto. E é um pontapé de saída para o resto da vida, porque no resto da vida, se tu queres fazer alguma coisa e andar para a frente e criar iniciativas ou procurar oportunidades, tu tens que te mandar. Exatamente, tu tens que ir, tu tens que ter confiança em ti, tens que ter confiança nas tuas capacidades. Aí também acho que essa parte das formações, não só aos pais, mas também aos próprios alunos ou pessoas que vão fazer estas experiências de Erasmus, também passa um bocadinho por explicar como é que o devem fazer, como é que devem abordar e como é que deve ser a visão delas perante estas oportunidades. E deixa-me só juntar uma coisa que eu acho que também falta associações no meio rural a trabalhar com projetos Erasmus, porque claro, tu em cidades tens muitas Milhares de associações e claro, muitas das associações da cidade se candidatam, bom, vai mais para ali, por exemplo, os intercâmbios. E, por exemplo, em Sinfãs nós somos a única associação que trabalha com intercâmbios juvenis e cursos de formação. E, por exemplo, ao nosso redor eu não conheço assim outras associações que façam. Então também falta isso, não é? Falta tipo este empoderamento às associações no meio rural, dizer, tu podes ser uma associação de envio e dar esta oportunidade aos teus jovens. Sim. Eu acho que é mesmo a falta de informação e também, por exemplo, conversas rurais também é bom por causa disso, porque é capaz também de partilhar bastante. Por exemplo, a Dora no início falou de algo que eu não sabia, do programa de Erasmus do doutoramento. Eu já estava aqui a montar a minha ideia. Tu também estás no doutoramento e olha, pode ser uma coisa que tu podes já vou aproveitar. Mês para a Irlanda, no mundo rural, explorar práticas musicais e vou testar lá a minha metodologia de investigação. Para ver se funciona. Se não, olha. Ou seja, desculpa Carolina, só para dizer que esta falta de informação depois também se estimula a partir de associações como é o caso da Rural. Exatamente. Claro, Muito claro. importante, porque lá está, o Gui não sabia sobre este programa específico para doutorandos e aqui está a troca de informações, ou seja, o networking. Sim. Que é muito importante. E por também, exemplo, não? o Gui também não sabia que dava para, ou seja, que técnicos não era só para jovens, se calhar, Sim. técnicos de uma câmara, de uma escola também podiam ter este tipo de oportunidades e hoje em dia também podes e se calhar vais chegar ao teu município e vais falar com as pessoas da Câmara Municipal e vais dar essa informação e até pode haver essa troca e esse interesse e mais uma vez houve esta troca de informação e de boas práticas. E também acabar, ou seja, por dizer que cada um de nós também tem um papel muito ativo em sermos embaixadores, todos nós que participamos do programa Erasmus também temos um papel muito ativo em disseminar essas experiências para outras pessoas, em dar o nosso testemunho e em fazer chegar estas oportunidades a mais e mais pessoas. Por isso, queria agradecer-vos mais uma vez a todos por terem participado no último episódio das Conversas Rurais, por terem também partilhado um bocadinho das vossas experiências, do vosso testemunho e esperamos nós inspirarem mais jovens a experimentarem este tipo de programa, este tipo de iniciativas e muito obrigada mais uma vez por terem também acompanhado o ciclo das Conversas Rurais, que é um projeto, mais uma vez, financiado pelo Corpo Europeu de Solidariedade. Obrigada!